Hoje eu quero ler com vocês o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso de número 42, Marcos, capítulo 10, verso 42. Esse será o nosso ponto de partida para o culto, para a palavra de hoje à noite, para a meditação, para o nosso tempo, o exercício de ouvir a voz de Deus dessa noite. A partir de Marcos, capítulo 10, verso 42. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar? Deus, nosso Pai, obrigado por esse momento em que nós paramos e concentramos a nossa atenção em ouvir a Tua voz, em adorar o Teu nome, em engrandecer o Teu nome, mas também em ouvir a Tua voz e receber da Tua palavra, receber de alimento sólido para o nosso coração. Seja conosco nessa noite, seja conosco durante esse período que nós estamos cultuando ao Senhor, Pai. Conduze esse tempo de acordo com a Tua vontade, para a glória do Teu nome. Abençoe, Deus, a cada um e cada uma dos meus irmãos e irmãs que estão nesse momento junto conosco, assistindo essa celebração, ouvindo da Tua palavra, adorando o Seu nome de suas próprias casas. Sê conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Você percebeu que o primeiro verso que eu li começou: Jesus os chamou e disse. Ou seja, esse texto, esse pequeno trecho da Bíblia Sagrada que eu li, está dentro de um contexto, está dentro de uma narrativa de Marcos, do Evangelho de Marcos. Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos depois de Tiago e João terem feito a ele um pedido e isso ter gerado revolta aos demais discípulos. Tiago e João chegaram para Jesus e fizeram um pedido. Esse pedido e a maneira como foi feito gerou uma indignação nos demais discípulos, e Jesus, ao perceber isso, chama os discípulos para conversa. Então o pedido era que eles, Tiago e João, tivessem lugares de honra quando chegasse a glória, quando chegasse o grande dia em que nós estaremos com o Senhor. Tiago e João queriam um lugar reservado, eles queriam um lugar que fosse o lugar mais próximo de Jesus no grande dia, na eternidade. Uma à direita, outra à esquerda. Eles tinham essa expectativa, eles foram tomados por essa expectativa de que eles se sentariam, ou de que eles mereceriam sentar-se ao lado muito próximo de Jesus. Tinha essa expectativa de estarem diante do grande rei e estarem num lugar privilegiado diante do grande rei, que é Jesus. O Evangelho segundo São Mateus, o Evangelho de Mateus, conta essa mesma história com uma diferença. Conta que primeiro foi a mãe de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que foi primeiro a mãe deles, que foi até Jesus e fez esse pedido, e pediu para que os seus filhos tivessem um lugar de honra, um lugar privilegiado ao lado do mestre. Logo depois, os filhos, Tiago e João, os filhos dessa mulher, os filhos de Zebedeu, eles mesmos entram na conversa, participam da conversa e
e endossam o pedido que a mãe deles havia feito. Então, Mateus narra essa história começando pela mãe, Marcos narra essa história começando diretamente por Tiago e por João, mas em ambos os relatos há algo em comum, que é a revolta, a indignação dos outros discípulos. Espera aí, como é que vocês têm coragem de chegar diante do Mestre, desconsiderando também a nossa participação no reino de Deus, no cumprimento dos ensinos de Jesus, e vocês se consideram acima, superiores a nós, se consideram melhores do que nós, se consideram mais dignos do que nós? Então, esse lugar privilegiado vocês devem ocupar. E eles ficam, assim, em outras palavras, eles ficam chocados com a cara de pau desses discípulos de chegarem para Jesus com esse pedido. Eles ficam indignados, falam, não, peraí, tem alguma coisa errada. Tem algo que não está tendo sentido, tem algo que está muito confuso. Por que é que eles estão com esse pensamento? E aí Jesus percebeu que isso estava acontecendo, percebeu que havia essa inquietação dos demais discípulos, mas percebeu também que havia um desejo errado no coração de Tiago e João. Percebeu também que esse desejo que havia no coração de Tiago e João era um desejo de quem não havia entendido ainda aquilo que Jesus estava ensinando diante dos olhos deles. E aí Jesus chama essas pessoas para perto deles e começa a ensiná-las sobre uma coisa, uma lição muito importante. Então Jesus, aí sim, Jesus os chamou e disse, versículo 42 que nós lemos: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Então perceba, há um modelo de liderança na sociedade desde os tempos de Jesus, há um modelo de exercer poder e autoridade desde os tempos de Jesus, mas Jesus chama a atenção de todos os discípulos ali, à sua volta, para dizer que o modelo pelo qual eles deveriam exercer liderança, autoridade, poder, era o mesmo modelo que ele próprio, o Jesus, estava ensinando e vivendo e exercendo sobre eles, que é a maneira de servir. Então, não será assim entre vocês, não será igual acontece na sociedade, não será da mesma forma que os governantes dominam e exercem autoridade sobre a sociedade. Com vocês, meus discípulos, minhas discípulas, com vocês será diferente. Jesus tinha essa expectativa porque ele estava ensinando essas pessoas. Ele estava ensinando e fazendo isso de maneira prática, diante dos olhos. Não estava apenas verbalizando, mas estava encarnando cada um dos seus ensinos. Ele estava fazendo aquilo que estava dizendo. Então, não será assim entre vocês. E essa frase, ela começou a, a, a me confrontar nos últimos dias. Essa frase, não será assim entre vocês, essa fala de Jesus, essas poucas palavras de Jesus começaram a me confrontar nos últimos dias. E aí a gente começa a pensar sobre o modelo de vida que nós temos hoje e sobre como é que nós devemos viver, já que não deve ser da maneira como a sociedade vive, já que não deve ser o uso da nossa autoridade nas situações em que temos autoridade e poder, não deverá ser da maneira como a sociedade faz, deve ser de outra forma. Nós ficamos pensando que forma é essa e como é que a sociedade tem se organizado, como é que a sociedade tem exercido poder e autoridade. A sociedade ela se organizou desde muito tempo da seguinte forma: algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, governam e exercem o poder.
Um grupo muito pequeno governa e exerce poder, e domina, e impõe, se impõe. Outras pessoas, o restante da humanidade, todo o restante da humanidade, são governadas, são dominadas e, em muitos casos, oprimidas por quem exerce o poder. Oprimidas por aquele que está com o cetro do poder nas mãos. Jesus está dizendo que quem governa exerce domínio sobre quem é governado. Quem governa exerce domínio, poder, autoridade sobre quem se está governando. Esse é o modelo de uso de autoridade que se faz presente na humanidade há milhares de anos. Isso não é de agora, isso não é um privilégio do século XXI, isso é de milhares de anos atrás, de muitos anos atrás. E quem são as pessoas que fazem parte desse pequeno grupo, desse grupo seleto de pessoas que exercem o domínio sobre as outras, que exercem autoridade sobre as outras? Quem são essas pessoas? Políticos, autoridades como juízes e policiais, empresários, patrões, líderes religiosos, pastores, como eu, como Marcelo, como Jaci lá em Magé, padres e de líderes religiosos de todas as religiões. São pessoas que exercem algum tipo de poder e autoridade sobre outras pessoas. E o problema não está em se exercer poder e autoridade sobre outras, o problema não está simplesmente de que um pequeno grupo exerce poder e autoridade sobre um grupo maior. O problema não está nisso, o problema está em como esse poder, em como essa autoridade é exercida. Em como esse poder e autoridade tem sido usado na vida das pessoas. E como essa maneira como eu e você pode estar fazendo isso, pode ter algum papel de autoridade na sua vida, como esse modelo de autoridade afeta aqueles que estão exercendo autoridade, como afeta aqueles que estão sendo governados. Essa é o grande X da questão, é a grande reflexão, é a grande indagação que eu tenho me feito a olhar para as Escrituras. Então, e aí a gente, uma pergunta possível, qual o padrão de uso de poder que rege a humanidade? Qual é esse padrão de exercício de poder e autoridade, de governo, que Jesus disse para os discípulos que não deveria ser dessa forma com eles? É a opressão, é a imposição à força, a violência, é também a exploração, a dominação, o exercício de causar medo, o exercício de desinformar, que é informar erradamente, de maneira equivocada, propositadamente. Então, a opressão, a força, a violência, a exploração, a dominação, o medo são armas de quem exerce poder e autoridade, e aqui eu estou falando de todos que exercem poder e autoridade, como eu disse para vocês, políticos, autoridades como juízes, polícia, empresários, líderes religiosos, enfim, todos que têm algum tipo de papel de autoridade, de exercício de poder, de exercício de governo. Quando essas pessoas exercem esse poder dessa forma, com opressão, com medo, com violência, com exploração, com dominação, quando elas fazem isso, elas estão seguindo aquilo que rege o mundo, e o mundo jaz no maligno. E essas pessoas estão contrárias ao ensino de Jesus. O problema está quando discípulos e discípulas de Jesus, ou pessoas que se dizem seguidoras de Cristo, do Cristo, o problema está quando essas pessoas que estão se autodeclarando como seguidoras do Messias, estão exercendo poder e autoridade sobre a base da dominação, da arrogância, da prepotência, da opressão, do uso da força, da violência. O problema está quando essas pessoas, seguidoras de Jesus, agem dessa forma.
Porque Jesus disse: não será assim entre vocês. Vocês que estão caminhando comigo, vocês que estão se aproximando de mim, vocês que decidiram ser meus discípulos e minhas discípulas, vocês não devem agir assim. Ao contrário, ao contrário, ao contrário. Então Jesus está rejeitando essa maneira de liderança, essa forma de exercer poder, e ele propõe algo novo. Ele propõe: olha, não será assim entre vocês. E por que não será assim? Se não será assim, como deve ser? Qual é a forma correta, Jesus? Os discípulos olhavam para ele, provavelmente, né? Como devemos agir? Como nós, homens e mulheres que estão seguindo você, Jesus, o Senhor, o grande Rei, devemos agir? De que maneira devemos liderar? De que maneira devemos exercer poder e autoridade? De que maneira deve ser usado o poder? De que forma a autoridade deve ser executada, exercida? O que devemos fazer para sermos importantes, para termos esse lugar de destaque, para termos esse lugar em que as pessoas nos olharão e perceberão que somos seguidoras do Mestre, que estamos seguindo o Mestre. Qual é essa maneira? Qual é essa forma? Eu imagino que os discípulos, ao ouvir a expressão de Jesus, não será assim entre vocês, eu imagino que os discípulos ali, todos sentados em sua volta, olharam para o Mestre e falaram: tá bom. E fizeram essas perguntas. Eu fico me imaginando lá no lugar de Tiago, de João e de todos os outros discípulos, e eu seria o cara que faria essas perguntas. Mas Deus, Jesus, se não devo exercer poder e autoridade dessa forma, como devo fazer? Qual é a forma correta? Uma maneira muito útil de ler a Bíblia é você fazer perguntas para ela. Então, se nós lemos assim: não será assim entre vocês, nós perguntamos à Bíblia: como deve ser? O que devo fazer? Como Jesus espera que eu faça? O que Jesus espera que cause no meu coração se eu agir dessa forma? E eu vou perguntando essas coisas e vou lendo as respostas que estão aqui. Então, eu imagino que os discípulos fizeram essas perguntas para Jesus. Não sei se você imagina a mesma coisa que eu, mas eu imagino que os discípulos olhavam para o mestre e falavam: tá bom, então me ensina como que funciona esse negócio aí que eu preciso aprender. Eu preciso agir de maneira correta. E para o bem deles, pelo cuidado que Jesus tinha com os seus discípulos, Jesus completa o seu ensino e responde às suas perguntas. Ou pelo menos as perguntas que eu imagino que eles fizeram, ou pelo menos as perguntas que, quando eu li esse texto, fiz para Jesus. Jesus completa o seu ensino e responde essas perguntas. Ele responde de duas formas, com duas respostas, com duas respostas muito claras. Então, se não será assim entre nós, discípulos e discípulas de Jesus, como deve ser? E aí Jesus responde: primeiro, ocupe a sua posição de servo. Ocupe o seu lugar de servo. A sua posição não é a posição de honra, a sua posição é a posição de servo. Porque quem serve me honra, e honra o Pai que está nos céus. Então, a nossa posição como discípulos e discípulas de Jesus é a posição de servos. De servos. De escravo de todos, de pessoas que se submetem a todos, que vivem servindo, que vivem dispostos a servir. Então não será assim entre vocês, porque pelo contrário, quem quiser se tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Deverá ser servo. No reino de Deus, é o desejo de servir as pessoas, é o desejo de servir a Deus servindo as pessoas,
que é o sinal de grandeza espiritual, que é o sinal de quem compreendeu o Evangelho, que é o sinal de quem compreendeu a graça de Deus, que é o sinal de quem compreendeu o amor de Jesus, que é o sinal também de quem compreendeu que Jesus, o próprio Deus, veio para servir. Então, no reino de Deus, o destaque está naquele que serve, naquele que se humilha para servir. Naquele que se humilha para servir. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Diz o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 21. Então, se sujeitem a todos, se sujeitem uns aos outros, façam isso por amor, por temor e por obediência a Cristo, porque ele disse que esse modelo de vida que a sociedade vive não deverá ser imitado por vocês que estão dispostos a segui-lo. Se estamos dispostos a seguir a Cristo, não podemos agir da mesma forma que age o mundo. O nosso padrão de modelo de vida não é nenhum líder humano, não é nenhum presidente de nenhum país, não é nenhum pastor. O nosso modelo de vida e de padrão de comparação é o Cristo. Então, tudo que eu faço, que você faz, tudo que nós nos dispomos a fazer, não fazemos para agradar essa pessoa, essa autoridade humana, esse governante, esse sacerdote. Tudo que eu e você fazemos, tudo que nós fazemos, fazemos para agradar, para glorificar, para honrar o nosso mestre. Não somos seguidores de Jesus? Se somos, fazemos tudo para agradá-lo. E rejeitar o modelo de vida da sociedade e o modelo em que a autoridade é exercida pelos governantes, por aquelas pessoas que têm o cetro do poder nas mãos, rejeitar esse padrão de uso de autoridade pela dominação, pelo medo, pela arrogância, pela violência. Rejeitar isso é se colocar ao lado de Jesus. E compreender que quando ele disse, não será assim entre vocês, ele estava me chamando e chamando você, chamando a todos nós que dizemos que somos seguidores de Jesus, ele estava nos chamando para que nós nos tornássemos servos e ocupássemos a posição de servo. Então, qual é o modelo de exercer autoridade à luz da Bíblia? Qual é o modelo de exercer poder à luz da Bíblia? Não é a dominação, não é a violência, não é o ódio, não é o preconceito, não é o medo, mas é o amor, é a paz, é o cuidado. E é, sobretudo, servir. É, sobretudo, se colocar à disposição de servir. É ocupar a posição de servo. Porque essa posição de servo é a posição dos discípulos e das discípulas de Jesus. De homens e mulheres que entenderam a mensagem do Cristo e tornaram essa mensagem como parte principal da sua própria vida, como parte principal da sua maneira de viver, como parte principal de regra das suas tomadas de decisões e da sua maneira de enxergar a vida. Então, tudo o que fazemos como discípulos e discípulas de Jesus, não fazemos para agradar nenhum tipo de liderança humana, fazemos para agradar a liderança de Cristo, de Deus, o Pai, ocupando lugar de servo. Fazemos isso primeiro, ocupando lugar de servo. Esse lugar é o lugar daqueles que estão seguindo Jesus. Segunda coisa é que, não será assim entre vocês, meus discípulos. Como então será? Será da seguinte forma: vocês irão considerar todos e todas antes de você. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte: nada façam
nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. E aí, aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 44, que nós lemos no início, Jesus diz: olha, quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Então eu me ofereço voluntariamente para ser um servo de alguém, ou de todos os alguéns que se aproximarem de mim. Bom, isso é difícil, eu sei, você deve estar perguntando, pô, pastor, isso é difícil. É difícil, e eu sofro com essa dificuldade também. Mas acontece que o padrão de Jesus é esse. Queremos estar próximos do Pai, queremos estar próximos de Cristo, então consideremos todos superiores a nós. Consideremos todos mais importantes do que nós, mais valiosos do que nós. Consideremos todos mais dignos de amor do que nós. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Quem quiser entrar no reino de Deus deverá ser escravo de todos. Quem quiser ser reconhecido pelo Messias deverá ser escravo de todos. Quem quiser ser reconhecido como discípulo do Rei dos Reis deverá ser servo, escravo de todos. Deverá considerar a todos superiores a si mesmo. Não se coloque sobre os outros, não imponha a sua vontade sobre os outros, não se torne alguém violento sobre os outros. Eu e você não podemos viver dessa forma, porque quem quiser ser reconhecido como discípulo de Jesus, deverá ser escravo e servo de todos. Deverá ocupar sua posição de servo e deverá considerar todos superiores a si mesmo. Então não sou eu que devo estar na alta posição, eu devo fazer de tudo para que o outro suba, para que o outro apareça, para que o outro seja visto, para que o outro seja percebido, atendido, amado, cuidado. Porque os discípulos de Jesus são aqueles que consideram os outros superiores a si mesmos, que se sacrificam voluntariamente em favor, em benefício do outro. Não agem por violência, não agem por dominação, não agem com uso de força, não impõem as suas posições, não querem convencer na base da violência os outros, mas querem colocar os outros superiores a si mesmos. Então esse é o modelo de Jesus, o modelo de uso de autoridade, de poder e o modelo de governo de Jesus é esse, em que o líder se torna servo, servo de todos, escravo de todos e considera a todos e todas superiores a si mesmo. Esse é o modelo do Cristo. E por que que deve ser assim? Por que que deve ser assim? Em primeiro lugar, porque foi isso que Jesus fez. Foi dessa forma que Jesus viveu. Foi agindo dessa maneira que Jesus ensinou os seus discípulos. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus fosse algo que ele devia se apegar. Ao contrário, ele se sujeitou, ele se colocou na posição de servo, ele obedeceu e serviu, e foi obediente até a morte e morte de cruz. E por conta dessa morte, eu e você, hoje, somos salvos. Recebemos o perdão, fomos reconciliados com Deus o Pai, temos livre acesso ao coração do Pai, mas foi por conta de que Jesus não se considerou acima dos outros, se considerou servo de todos e veio, serviu, obedeceu a Deus o Pai, se sacrificou em benefício de todos, para que todos pudessem ter
o perdão dos seus pecados e todos pudessem ter a possibilidade de novamente se conectar com o Pai. Isso é maravilhoso. Então, por que é que nós devemos ser assim? Primeiro, porque Jesus fez dessa forma. E se somos seguidores de Jesus, não podemos agir de outra forma. Eu não posso seguir aquilo que esse líder, que essa autoridade humana está me dizendo. Eu tenho que seguir o modelo que Jesus disse e fez. Jesus se sujeitou a todo tipo de humilhação para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, em benefício de muitos. Então, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2, verso 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Seja a atitude de vocês igualmente a atitude de Cristo. Então, quando Cristo diz não será assim entre vocês, primeiro, ele coloca como é na sociedade, como é no mundo, como as pessoas do mundo exercem autoridade e governam sobre as outras, e também diz, olha, com vocês será dessa forma, porque vocês estão me vendo fazer dessa forma, e vocês estão se declarando como meus seguidores, como os meus discípulos. Então será incoerente se vocês disserem que são os meus discípulos, os meus seguidores, e agirem conforme a lógica sistêmica de governo e autoridade do mundo. Será incoerente se vocês se proclamarem e publicarem frases a meu respeito, textos com frases do que eu disse, mas exercerem poder e autoridade sobre os outros na lógica sistêmica, opressiva, violenta do mundo. Agora, será coerente e será louvável se vocês disserem que são meus seguidores e me imitarem e reproduzirem exatamente o que vocês ouviram e receberam de mim. Se fizerem dessa forma, aí sim haverá verdade, aí sim haverá coerência. Aí sim. O modelo de liderança, poder e autoridade de Jesus é completamente o oposto do que a sociedade experimenta há séculos. Esse modelo opressivo que vemos hoje em diversas partes do mundo, e não estou falando apenas de política, estou falando de liderança religiosa também, esse modelo opressivo é o mesmo que a sociedade experimenta há séculos, e é o modelo que Jesus olha e fala, por favor, não reproduzam isso. Parem de viver dessa forma. É o modelo que causa náuseas em Jesus, que causa rejeição em Jesus. Jesus rejeita esse modelo e fala, o modelo de vocês é outro. O nosso modelo é um modelo crístico. É o modelo do Cristo. Segunda coisa, por que é que nós devemos agir dessa forma? Porque Jesus demonstrou ter expectativa que os seus discípulos assim agissem. Que os seus discípulos agissem diferentes. Ele disse, olha, os governantes exercem poder e autoridade sobre o povo, domina o povo. E domina na base da violência, da opressão, do medo, da ignorância do povo. Não será assim entre vocês. Quando Jesus diz não será assim entre vocês, além dele se colocar como padrão e dizer para os discípulos, olhem para mim, reproduzam o que eu faço, além de Jesus fazer isso, o que ele está dizendo é, eu tenho expectativa que vocês vivam diferente. Eu tenho expectativa de que vocês se doem diferente. Eu tenho expectativa de que vocês olhem para mim, olhem para a minha vida, e a maneira como a minha vida te alcançou, e a partir disso passem a reproduzir aquilo que vocês viram de mim. Eu tenho expectativa de que vocês rejeitem o modelo de uso de força, de autoridade, de dominação, o modelo de uso de autoridade, de governo desse mundo. Eu tenho a expectativa de que vocês olhem para esse modelo que é contrário ao modelo do reino de Deus e rejeitem. Mas eu tenho também a expectativa de que vocês abracem
Abracem o modelo de uso de governo, de autoridade, de liderança, de vida que eu estou ensinando a vocês. E qual é esse modelo? Ocupe o seu lugar de servo e serva. Considerem todos e todas superiores a você. Eu tenho a expectativa de que você abrace essas pessoas, não por pena, mas por amor. Eu tenho a expectativa de quando você estiver servindo essas pessoas, ainda que você tenha autoridade sobre ela, eu tenho a expectativa de que quando você se humilha, rejeita a sua autoridade, coloca a sua autoridade como algo que você não se apega e se humilha diante dessa pessoa e a serve, a lava os seus pés e enxuga os seus pés e coloca as sandálias. Eu tenho a expectativa de que você faça isso por amor. Porque se você fizer isso por amor a essa pessoa, você estará amando a mim, estará amando o Pai. Então orando e pensando sobre isso, eu perguntei a Deus, por que é que o Senhor quer que nós tenhamos uma maneira de agir diferente da sociedade? Diferente do padrão do mundo? Aí Jesus me respondeu, porque foi assim que eu fiz. Eu rompi com os paradigmas, eu não me aliei a quem oprime. Eu não dei voz a quem oprime. Eu não dei voz a quem quer dominar, quem quer exercer autoridade pela força. Eu não dei voz a quem estava exercendo autoridade sob as custas do medo dos outros. Eu ocupei lugar de servo. Eu me humilhei e servi. Então, eu quero que você, Ranieri, haja dessa forma, porque foi assim que eu agi com você. Falei, tá bom, Jesus, mas só por isso? Ele falou, não. Além de eu querer que você tenha compreensão de que o seu lugar é o lugar de servo, é o lugar de quem se humilha para servir, de quem tem prazer em servir, não só para que você... Eu estou dizendo isso não só para que você tenha essa compreensão, mas porque eu tenho expectativa de que você viva dessa forma. Porque se você, Ranieri, viver dessa forma, você estará glorificando o Pai. Você estará fazendo com que todos percebam que você de fato é seguidor, é meu seguidor, seguidor de Jesus, seguidor do Pai. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a expectativa que eu tenho ao compartilhar essa palavra com vocês nessa noite é de que vocês sejam encontrados por essa compreensão, de que o nosso lugar é o lugar de servo, mas não é de servo só aos domingos, não é de servo só uma vez por mês. É o lugar de servo o tempo todo, durante toda a nossa vida, todos os dias. Porque Jesus fez dessa forma com você, comigo. E porque também Ele tem a expectativa de que eu e você possamos agir dessa forma. Amém? Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer pela Tua palavra e te agradecer pela Tua vida e pelo Teu modelo de vida ensinado para nós. Santo é o Teu nome, Santo é o Teu nome. Te adoramos, Deus, reconhecemos o Teu reinado sobre nós, reconhecemos a Tua soberania sobre nós. E te pedimos, Deus, vem com Teu Espírito Santo sobre nós. Vem com Teu Espírito Santo sobre nós. Ensina-nos, Pai, a vivermos da maneira em que o Teu nome seja glorificado. Ensina-nos a rejeitar tudo aquilo que o Senhor mesmo rejeitou. E ensina-nos a abraçar tudo aquilo que o Senhor mesmo abraçou. Nos dê espírito de obediência para entendermos que o nosso lugar é o lugar de servo.
de que a posição do discípulo e da discípula de Jesus é a posição de quem serve, é a posição de quem se coloca à disposição para servir. Ajuda-nos nisso, Deus. Ajuda-nos a compreender de que o Senhor tem expectativa de que entre nós não seja da mesma forma como é no mundo. De que entre nós não seja da mesma forma como o mundo tem vivido, como a sociedade tem vivido, mas de que entre nós seja encontrado o amor de Deus derramado na cruz do Calvário pelo Filho, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Ajuda-nos nisso, Senhor. Ajuda-nos nisso. Em nome de Jesus. Amém. Amém.